Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você está ouvindo o Direito e Prosa. Este é um podcast do programa de pós-graduação estricto sensu em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, Santa Catarina, cidade de Itajaí. Nós vamos desenvolver, no âmbito desse programa, discussões relacionadas a temas de pesquisa desenvolvidos no âmbito do programa e nas parcerias com universidades nacionais e estrangeiras. Vamos falar das duplas titulações que os nossos alunos vêm desenvolvendo e vamos falar também dos temas que os nossos professores estão abordando em suas linhas e projetos de pesquisa no âmbito do programa, nosso querido PPCJ. Meu nome é Jaqueline Moretti Quinteiro, eu sou professora de Direito e Relações Internacionais aqui da Univale, como também de mestrado em Migrações Transnacionais, também é um produto conjunto com a Universidade de Peru de Avaitá. Será um prazer ter a sua participação aqui no nosso chat e, por favor, nos acompanhe logo após a finalização do nosso trabalho e nos próximos episódios. Estão comigo hoje a Andressa Bittencourt, que é nossa mestranda do programa e é bolsista CAPES, está desenvolvendo as pesquisas dela relacionadas ao direito, e também a doutoranda Nicole Felisberto Maciel, que vai ser a entrevistada de hoje. A Nicole está desenvolvendo um trabalho de pesquisa muito interessante, que tem como tema a regulação das técnicas de manipulação genética aplicadas ao genoma humano na incidência de uma seletividade artificial na sociedade. Tema abrangente e muito atual, nós queremos ouvi-la sobre todo o detalhamento que ela pode compartilhar conosco, claro, evidenciando que nós não podemos ir tão a fundo em razão da originalidade do tema, já que se trata de uma tese de doutorado, mas os subitens relacionados à pesquisa, nós vamos pedir que a Nicole, em seguida, possa compartilhar aqui com todos nós. Antes disso, eu vou pedir, gentilmente, que a Andressa possa nos apresentar a Nicole formalmente por meio da leitura do resumo do currículo dela. Por favor, Andressa, obrigada pela sua participação mais uma vez. Olá, tudo bem? Eu sou Andressa. Então, como a professora Jaqueline pediu, vou fazer uma breve leitura do currículo da nossa convidada de hoje. Doutoranda em Ciência Jurídica pelo Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Ciência Jurídica, PPCJ, da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, com o apoio da Bolsa ProEx CAPES. Mestra em 2021 pelo PPCJ Univale, especialista em Relações Internacionais Contemporâneas pela Univale em 2021, especialista em Direito Médico pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva, CERS 2020, graduada em Direito com o título de Mérito Estudantil pela Univale em 2018, professora no curso de Direito na Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, unidade da cidade de Itajaí, pesquisadora atuante nas áreas de direitos humanos, bioética, direito civil, direito internacional e direito ambiental. Seja muito bem-vinda, Nicole, ao nosso programa de hoje. Muito obrigada, Andressa. Nicole, a regulação das técnicas de manipulação genética por si só já abre uma discussão jurídica quase que infindável e nós temos aí vertentes muito bem posicionadas com relação a isso. Além da discussão da regulação dessa manipulação, você quer verificar a aplicação do genoma humano. Como é que surgiu a ideia desse tema, dessa pesquisa aí na sua vida? Conta para nós, por favor. Primeiramente, eu queria cumprimentar as minhas amigas, que antes de mais nada são minhas amigas, a professora Jaqueline, a minha colega e amiga Andressa, dizer que eu me sinto muito honrada de estar no primeiro podcast aqui do Direito e Prosa, do programa, do nosso programa do PPCJ, dizer que eu estou muito feliz. E, bom, a gente vai discutir sobre esse tema que é bem polêmico e que particularmente adoro uma polêmica. Então, na verdade, o tema da tese é uma continuação da dissertação. Então, como que surgiu, Como eu decidi chegar nesse tema? Tudo começou, professora, quando eu estava fazendo a minha especialização em Direito Médico
E lá eu tinha várias matérias, só que eu gostei mais da matéria de bioética, assim, foi algo que me impressionou. E na matéria de bioética, nós debatemos alguns assuntos relacionados aos experimentos em pessoas, né, em seres humanos. E aquilo me marcou muito. Eu falei, nossa, eu preciso pesquisar mais sobre essa temática. Bom, passou o tempo, eu fiz a especialização. E logo em seguida eu entrei no nosso programa aqui do PPCJ para iniciar o mestrado. Então me surgiu aquela terrível dúvida, né, que todos nós passamos por isso, que tema eu vou desenvolver na minha dissertação. E eu sempre costumo falar, né, que os temas se apresentam para mim de uma forma muito interessante. E eu costumo falar para os meus alunos e também para os meus amigos, colegas que estão nessa trajetória para realizar uma dissertação, uma tese, procurem, né, assuntos diferentes e também não se apeguem às vezes a temas que já foram trabalhados, porque às vezes aquele tema vai se apresentar de uma forma inesperada para você, e foi o que aconteceu comigo. Certo? Com certeza, né? Então, comigo aconteceu de uma forma bem inesperada também. Eu estava assistindo uma série, inclusive recomendo para vocês, uma série da Netflix que se chama Seleção Artificial. Eu estava lá de bobeira assistindo uma série no conforto do final de semana e, de repente, nessa série, ela falava, né, ela trata sobre a edição genética e como ela vem sendo feita, né, nos países. E eu achei muito interessante. E daí eu falei assim, mas espera aí, como está a regulação jurídica a respeito da edição genética? E os casos ali relatados, porque é um documentário, então tudo ali que está sendo abordado é real. E eu falei assim, nossa, isso está acontecendo mesmo? Então, tem pessoas manipulando o gene humano e aquilo me deixou perplexa. E eu falei, eu preciso abordar sobre isso. Então, foi aí que surgiu o tema e eu fui atrás, né? Porque eu costumo falar que a gente não pode se limitar na pesquisa. Não é porque eu assisti um documentário que eu vou me limitar àquela ideia. Então, eu fui atrás. O que eles estão discutindo? E foi aí que eu descobri que tem atuação de biohackers, que tem algumas técnicas que a gente vai abordar hoje, como, por exemplo, o CRISPR-Cas9, que é uma técnica que é bem inovadora e que pode, sim, impactar na humanidade no futuro. Olha só, Nicole, está me chamando muita atenção essa tua abertura inicial, né? Abertura inicial é ótimo. Mas essa tua abertura já transpira curiosidade para o tema de uma forma assim impressionante. Você citou várias categorias importantes e, além disso, você traz um questionamento sobre a dignidade da pessoa humana, os enfrentamentos jurídicos relacionados à proteção dessa integridade, seja ela física, moral, né? E, para além disso, tem um aspecto sociológico. Não se enfrenta a questão jurídica sem se falar da sociedade e de que forma essa sociedade será impactada. Em relação a isso, e com o que você já pesquisou, que eu sei que você já está mais avançada, né? Eu queria te perguntar, na tua opinião, você acha que nós já estamos vivendo um momento de transhumanismo ou de pós-humanismo? O que você tem a nos dizer, por favor? Bom, professora, eu vejo que é bem importante a gente fazer uma diferenciação para o pessoal que está assistindo antes, né? Que seria o transhumanismo e o pós-humanismo. O transhumanismo seria o processo que a nossa sociedade ela está nessa relação entre a tecnologia e os seres humanos, né? Essa relação de interdependência entre eles, e seria esse processo que a gente está. E eu posso até citar como exemplo as cirurgias plásticas, que a gente está num processo de tentar uma melhoria do nosso corpo, né? Então, essa busca entre um padrão, entre a busca de tentar achar um padrão perfeito, já está acontecendo. Então, esse seria o transhumanismo, o processo.
O pós-humanismo seria o final, o resultado para se alcançar, né, esse padrão perfeito, essa perfeição que, na minha opinião, não existe e nunca vai existir. E na minha humilde opinião, diante de tudo que eu aprendi, né, li com as obras e no desenvolvimento do trabalho, na dissertação, e isso vai se comprovar e vai continuar na tese, eu vejo que na realidade, pessoal, estamos vivendo no transhumanismo, isso é óbvio, por essa busca de tentar ser perfeita e de tentar constantemente fazer cirurgias plásticas para tentar alcançar uma perfeição, né? E o pós-humanismo, eu acho que a gente está perto, porque muito se fala hoje sobre a quarta revolução industrial, de tanto que a gente está envolvida com a tecnologia, né? Sobre o ciborguismo, que a gente pode citar daqui a pouco, que é você ter elementos no seu corpo humano de um robô. Então, eu acho que a gente está chegando muito perto do pós-humanismo se consumar. Mas, na minha opinião, a gente ainda está no transhumanismo, está nesse caminho, mas se a gente não fizer algo hoje, é isso que eu tento alertar na minha pesquisa, a gente vai alcançar um pós-humanismo. Isso não é errado. A gente está alcançando com a tecnologia a cura de doenças e eu sou muito a favor a isso. O problema é não ter um limite. Qual que é o limite para se alcançar o pós-humanismo? Então eu acho que essa que é a crítica que eu tento passar no meu trabalho. Mas respondendo à professora, estamos ainda no processo do transhumanismo. Excelente, Nicole. Já uma reflexão bastante interessante com relação ao teu tema, que vamos aprofundar ainda mais, certamente. A Andressa tem algumas questões para ti também. Vamos lá. Lendo a sua pesquisa, percebemos que tem em pauta uma técnica que até tu trouxe agora há pouco, mais polêmica, que é o CRISPR-Cas9. Me corrija se eu estiver pronunciando de forma errônea. Como funciona essa técnica? O que é essa técnica? Porque eu confesso que como eu não sei do assunto, né, não estou por dentro, quem é a pesquisadora desse assunto, e nossa convidada é você, nos explica para nós, para os nossos ouvintes, o que é, como que funciona e se ela já tem sido aplicada nos estudos com o genoma humano. Sim, é uma pergunta muito interessante, Andressa, porque inclusive quando a gente conversa, né, com os meus colegas, meus amigos como a Andressa, a gente já até conversou em off sobre... Já discutimos algumas coisas. Sobre o desenvolvimento da pesquisa e todo mundo me fala, tá, mas o que é essa edição genética? O que representa essa edição genética? Na pesquisa, na dissertação, eu trouxe quais são essas técnicas, porque não é só o CRISPR-Cas9, tiveram outras, que é, por exemplo, o TALENs e o ZFN, que são outras técnicas, né, que trabalham essa edição genética humana. Uhum. E o CRISPR-Cas9, por que ele é o foco da pesquisa? Porque o CRISPR-Cas9, na verdade, é o CRISPR e a enzima Cas9. Que essa enzima é que vai fazer a diferença. Ela atua, os pesquisadores, principalmente os atuantes nessa área, eles falam de engenharia genética, eles falam que o Cas9, essa enzima, ela atua com uma dupla hélice, ou seja, uma tesoura genética para cortar o DNA em lugares previsíveis. Então, o que acontece? Simplificando, né, para o pessoal do direito, principalmente. Porque eu confesso que quando eu fiz a pesquisa, eu meio que voltei às aulas do ensino médio de biologia para poder entender. De química, porque realmente quem é do direito sabe que a gente não entende muito dessa área. Mas foi muito interessante, porque você começa a mesmo entender como que funciona e como isso vai impactar na nossa futura geração. Então, essa tesoura genética, né, que é a enzima Cas9, ela vai cortar o DNA em lugares previsíveis e vai poder mutar alguma doença que a pessoa pode ter, alguma anormalidade que a pessoa pode ter no seu organismo. Só que qual que é o problema dessa enzima Cas9? É que se você corta em um lugar que não poderia ser cortado, você acaba inutilizando algumas partes do seu organismo. Então, vamos supor que eu corte e acabe pegando
em uma parte do DNA que não poderia. A pessoa pode ficar cega ou pode desenvolver outros problemas de saúde que antes ela não tinha. Então, para ela ser aplicada hoje em seres humanos, ainda é um risco muito grande. Porém, né, como você me perguntou, se isso já tem sido feito. Sim, até anotei aqui, trouxe para vocês. Em 2015, teve um caso que todos os casos, na verdade, aconteceram na China. Em 2015, um cientista, ele fez o teste em 86 embriões não inviáveis, ou seja, que eles, né, poderiam ter sido, né, feitos o teste que não ia ter nenhum problema. Porém, para a comunidade científica, aquilo já foi visto como algo negativo, ou seja, que pode avançar para outras pesquisas e daí sim impactar na vida do ser humano. Então, foi visto de uma forma muito negativa, desaprovável, eles acabaram desaprovando essa atitude do cientista e daí ficou por isso mesmo e não falaram muito sobre esse caso. O caso mais grave aconteceu recentemente em 2018. Outro cientista, outro médico da China, o que ele fez? Ele pegou gêmeas, né, 2 meninas, e elas tinham o vírus HIV. E ele quis, através da técnica CRISPR-Cas9, cortar, né, essa enzima, né, delas para que elas não desenvolvessem a doença. E de fato foi o que aconteceu. Elas nasceram e elas não nasceram com o HIV. Porém, ele não fez isso alertando, por exemplo, um comitê ético da China. Ele fez aquilo sem autorização. Então, o que isso pode gerar? Se ele já fez essa atitude sem comunicar um comitê ético, imagine o que ele pode fazer de uma forma oculta. Com certeza. Questões muito graves. Então, isso também foi visto como algo negativo, só que porque qual a diferença do caso de 2015 e do caso de 2018? O caso de 2018, a China falou, olha, a gente tem que parar isso. E ele foi preso. Em 2019, ele foi condenado a 3 anos de prisão. E eles decidiram que ali era o limite para aquela conduta, né, que esses cientistas estavam fazendo na China. Então, o questionamento que fica, né, se já fazem isso de uma forma oculta, né, o que eles podem, aliás, fazer isso sem uma autorização, imagine de uma forma oculta, o que isso pode impactar. Com certeza, infelizmente, né? Sim. Legal. Poderia nos explicar, foi algo que também tu já trouxe ali no início da tua fala, sobre a atuação dos biohackers. Como eles podem impactar no desenvolvimento dessas novas tecnologias sobre a vida humana e o que seriam eles, né? Nos explicar mais no detalhe essa situação. Sim. Na minha pesquisa, né, eu acabei identificando que, na verdade, isso já é citado no documentário que eu citei, né, a seleção artificial. E pesquisando mais para a dissertação e depois, consequentemente, para o projeto da tese, eu visualizei que existe um site hoje, que ele é comandado por um grande biohacker, o Zainer. Depois eu posso passar mais informações para vocês na bio ali aqui do nosso chat, que é a questão que esse site se chama The Odin. E ele comercializa kits CRISPR-Cas9 e também células humanas. Então, e lá na Califórnia, porque isso acontece lá na Califórnia, é autorizado, pode ter essa comercialização. Daí, qual que é a questão? Imagine você comercializar um kit com todas, né, as questões de engenharia genética, os aparelhos, enfim, as seringas, né, para fazer essa manipulação. O que uma pessoa, né, pode fazer na sua garagem de casa? E por que eu falo garagem de casa? Porque é muito comum lá nos Estados Unidos esses biohackers de garagem. É meio comum, né, essa nomenclatura, porque eles acabam manipulando isso. Quem tiver interesse de ver o documentário, eles manipulam na própria garagem de casa, fazendo a chamada do it yourself, que é faça você mesmo. Então, eles gravam vídeos e tem já muita manipulação com o animal.
Então, assim, é bem assustador, né? Eu falo assustador porque a gente visualiza muito essa questão, né, professora, como algo de ficção científica, como se fosse distante, né? Muito distante, como igual quando eu falo para os meus colegas, parceiros de mestrado, doutorado, eles falam, mas Nicole, isso realmente acontece? Você não está um pouco viajando nessa situação? Parece algo tão distante, né, da realidade. Impensável, né? E eu falo, gente, isso está acontecendo, isso é real. Então, para que seja um passo para que ocorra essa manipulação de garagem com o genoma humano, isso é questão de pouco tempo. Então, por isso que eu trabalho essa situação. E sim, esses biohackers, eles estão cada vez mais ganhando espaço, né, na sociedade. E, na verdade, não tem nenhum... Eu não vejo como algo negativo a existência, né, de biohackers, até porque, dependendo da tecnologia empregada, eles podem, sim, ajudar e achar uma solução para, por exemplo, a cura de algumas doenças que hoje a gente tenta achar um caminho, como, por exemplo, o câncer. Mas a gente vê que tem pessoas muito mal intencionadas na formulação e na manipulação dessas técnicas como o CRISPR-Cas9. Com certeza. Zé, Nicole, o fato existe, né? Nós podemos enfrentá-lo como um problema ou como uma solução, depende como você utiliza, depende como você tem a pretensão de fazer uso, seja pessoal ou comercial, dessas informações, desse conhecimento e experimentos vinculados, né, ao fato em si. E eu queria te perguntar com relação a isso, porque gera preocupação, naturalmente gera preocupação e carece informação sobre o tema. Tudo que você está abordando no momento são denominações que nós não conhecemos, não ouvimos no nosso cotidiano, informações muito específicas e detalhadas sobre algo que a maioria de nós não tinha ouvido falar ainda e que futuramente ou até já estão impactando a nossa vida, a nossa rotina e propostas futuras para desenvolvimento relacionados à genética. Queria te perguntar, com relação a isso, já temos legislação, tem proposta de lei, como é que isso está tramitando, qual é a tua percepção de entendimento da comunidade científica e da comunidade jurídica em relação a isso? Se puderes falar, sim, claro. E até na discussão de proposição de lei mesmo. Como é que está? Como é que está essa situação, Nicole? Aqui no Brasil, né, não se fala muito sobre a técnica CRISPR-Cas9, né, falando especificamente sobre a técnica e como ela funciona, né, professora? Porém, lá fora, principalmente nos Estados Unidos, é bem mais forte essa discussão sobre a utilização da técnica. Inclusive, né, como eu disse, na Califórnia, eles já possuem algumas legislações específicas sobre isso, mas ainda tem algumas lacunas quanto à execução da lei. E qual é o problema, né? Na Califórnia, ok, pode desenvolver a técnica, e nos demais estados, como que vai funcionar? Então, a minha crítica é em questão, né, ou para todos, sim, né, só para um estado específico. E o que eu vejo é que, na minha humilde opinião, eu até defendo isso no trabalho, não seria só a criação de uma lei. Eu não vejo que a criação de uma lei vai poder, às vezes, barrar. Talvez sim, né? Porque quando tem uma lei, você vai ter que ser obrigatoriamente respeitar aquela questão, né? Aquela situação. Porém, eu vejo que deveria ter mais fóruns de educação em questão do uso da engenharia genética. E também, além de ter fóruns de discussão sobre o uso da engenharia genética, eu vejo que deveria ter mais cooperação entre os estados para a formulação, né, de entendimento sobre o uso dessa técnica. Que não, eu vejo, né, ao meu ver, eu vejo que não adianta a gente criar várias leis que existem por aí, né, comitês de ética para tentar criar leis específicas sobre o assunto, sendo que
é um assunto novo, hoje é um problema, mas daqui uns 5 anos eu tenho certeza que essa técnica vai evoluir muito mais. Então eles vão ter que atualizar essa lei. Então, ao invés de criar leis, criar mecanismos para discussão e o limite, né? Colocar um limite para a execução dessas técnicas. Então, eu vejo que esse é o caminho melhor, né, para ser seguido. Porém, respondendo, né, o questionamento da professora, sim, tem algumas leis mais trabalhadas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, mas não tem nada aqui no Brasil, por exemplo, a respeito especificamente da CRISPR-Cas9. E a questão, além da proposição de leis e da questão da comissão ética, a bioética tem que ser enfrentada, né? Não é só a questão ética, é os conhecimentos relacionados à biologia e os enfrentamentos éticos relacionados a isso. É uma construção de científica, sem dúvida, é uma construção científica de formulação, de entendimento extremamente complexa, que ela é minuciosa, ela tem que fazer várias verificações. E como você muito bem falou, né? Uma lei pode ser aprovada hoje, daqui a 5 anos terá que ser reformulada. Por quê? Porque a evolução está sempre à frente. A gente está correndo atrás da tecnologia. Né? O professor Gabriel Ferrer, da Universidade de Alicante, nosso queridíssimo parceiro de anos, né? Sempre fala isso. A sociedade está lá na frente. Os avanços tecnológicos estão correndo a milhares e milhares de quilômetros à frente do nosso desenvolvimento de capacidade de criação de normas para atingir os problemas que essas mudanças sociais trazem no nosso dia a dia. Como é que você vê a possibilidade de criação de um comitê de bioética dentro do Congresso? É necessário? Não é? Sim. E qual é o teu entendimento sobre isso? Não, essa pergunta sua, professora, é extremamente relevante, porque um dos meus questionamentos na pesquisa, né, porque na verdade o problema da pesquisa era tratar as técnicas de manipulação genética, né, aplicadas ao genoma humano, por exemplo, o CRISPR-Cas9, nessa interface entre a bioética e os direitos humanos. É culpa dos direitos humanos? É culpa da bioética? Quem que vai cuidar desse assunto, né? Sempre achar o Exato. E esse era o meu questionamento. Quem que eu vou culpar, né? Inicialmente foi essa a intenção, né? Quem que eu vou culpar? E eu vi isso já de cara, né? E depois desenvolvendo a pesquisa, que até, né, eu coloco que poderia ser criado, por exemplo, uma visão mais ampla sobre a bioética, uma bioética global, ou criar, por exemplo, um direito internacional da bioética. Por que não uma matéria sobre isso, né? Porque é muito abrangente. Por que não criar um direito internacional da bioética? Mas eu penso assim, se a gente cai no mesmo questionamento que eu falei anteriormente, se a gente cria muitos comitês, muitas assembleias, muitas leis, legislações acerca do tema, isso é o limite, né? Isso quer dizer que a pessoa não vai transgredir aquela legislação, quer dizer que só porque existe a lei eu não vou fazer, até porque a gente tem tantas legislações hoje, né, no Brasil, isso não quer dizer que a pessoa não vai descumprir ela. Então, esse ficou o meu questionamento. Por que eu vou culpar a bioética ou criar uma bioética global para tratar essa questão, né, um direito internacional da bioética, se eu posso simplesmente criar fóruns de discussão maior para isso? E talvez o comitê de ética, né, no Congresso ter um fórum específico, eu acho legal. Porque talvez iria até incentivar, como eu disse, como eu defendo na pesquisa, uma educação acerca da engenharia genética, né? Talvez disciplinar, inclusive eu falo isso na pesquisa, os hacker spaces, que são lugares que é muito comum aqui no Brasil, que discute sobre engenharia genética, sobre técnicas, enfim. Se tivesse talvez um comitê para falar sobre isso, seria ótimo, mas eu não vejo talvez o comitê sim, né, respondendo a sua pergunta, mas uma legislação ou ficar talvez
aumentando para um direito internacional da bioética, ou até a formulação, né, tentar reformular os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu vejo como algo não improvável, mas eu não vejo um benefício quanto a isso. Porque justamente o que a professora falou, e a Andressa também ressaltou, que daqui a pouco, hoje é um problema, as técnicas, mas daqui 3 anos surge um novo problema dentro da bioética. Então isso quer dizer que eu vou estar toda hora reformulando os direitos humanos ou toda hora reformulando um direito internacional da bioética? Eu acho que não precisaria. Agora sim, um comitê para discutir esses assuntos eu acho viável, mas eu não sei o problema que a gente entra até em uma questão política, social. Será que é prioridade esse assunto? E esse é a minha pauta, que é uma prioridade, não só, aqui a gente está falando da técnica de engenharia genética, mas tem vários assuntos da bioética que devem ser pautados em comissões assim para discussão. Então eu vejo que sim, é necessário, e poderia, mas eu vejo que ainda não é visto esses temas, e isso é algo que eu provoco na minha pesquisa, que deve ter uma atenção, porque ainda não é visto como uma pauta prioritária para alguns campos até da política, né? Não é prioritário, concordo com você, Nicole, mas é uma tendência transnacional. Exato. Né? A discussão ela é inevitável, vai se tornar inevitável em um determinado momento, e os países interessados vão aí formar parcerias para tratar de temas, nem vou falar na criação de tratados, né, mas criar fóruns de abordagem sobre o tema e propor possíveis soluções de ordem mais prática, né, para não deixar fugir da questão ética, que esse para mim é o ponto fundamental. Inclusive a professora citou, né, a transnacionalidade, que é o nosso objetivo até aqui no programa. A gente sempre está discutindo sobre transnacionalidade. A área de concentração e ela... Exato. É extremamente importante. Eu vejo que aqui a gente trata de uma forma muito inovadora o nosso programa. E principalmente, e sempre a gente está discutindo esses assuntos por conta da transnacionalidade. E eu acho, e eu concordo com a professora, porque a tendência é que daqui a pouco vai se tornar, sim, um problema grande lá na frente, e eu acho que através da transnacionalidade os países vai ter essa cooperação, vai ser algo automático. Então, embora não seja prioritário, é necessário, embora não seja prioritário, aquilo de alguma forma vai ser automático, vai ter que acontecer em algum momento. Não quero abusar da tua boa vontade, eu vou passar a palavra para a Anissa, nossa querida mestranda, para fechar aí a discussão do tema. Obrigada mais uma vez. Obrigada, estou adorando a discussão. Com certeza é uma discussão muito atual e tem tudo a ver com muitos temas, principalmente dentro do nosso programa. Nesse sentido, que a gente agora estava discutindo em questão de direitos humanos e na área da bioética, na sua compreensão, Nicole, a problemática, ela deveria ser melhor desenvolvida pelos direitos humanos ou ser mais difundida na área da bioética? O que tu tens a dizer? Como, né, complementando a fala que eu acabei de discutir aqui, debater com a professora Jaqueline, eu vejo que, e eu visualizei isso na pesquisa, que sim, é algo discutível, né? A bioética aí sempre reforçando esses temas, e a gente pode ver uma discussão muito forte acerca de não repetir uma eugenia, uma possível eugenia na nossa sociedade. Porém, eu vejo que, embora a bioética possa contribuir, os direitos humanos contribuir com a temática, até por uma questão de priorizar a dignidade humana, porque a gente está falando da alteração da vida humana. Sim. Então, embora eu veja que sim, os direitos humanos e a bioética podem trabalhar juntos, né, para discutir sobre a manipulação, essas técnicas de manipulação genética humana, eu vejo que
mesmo trabalhando juntos, elas não podem ser colocadas de uma forma individualizada, tipo, é culpa só dos direitos humanos e que ele trate isso, que a bioética trate isso. Responsabilizar um só. Não, eu vejo que elas podem trabalhar juntas, mas no sentido de indicar, como por exemplo, até uma sugestão da professora Jaqueline, tentar criar um comitê nos congressos, enfim, nos estados, sobre bioética e também sobre direitos humanos quanto a essa temática. Então eu vejo que não tem como, né, colocar a responsabilização na bioética ou nos direitos humanos, mas eu acho que elas podem trabalhar juntas no sentido de indicar, por exemplo, fóruns de discussão, como eu já mencionei, falar sobre educação, tentar criar esse âmbito, essa discussão transnacional sobre o tema, ou seja, chamando os estados, principalmente os que são mais fortes em relação ao tema, por exemplo, os Estados Unidos. Então, eu acho que esse é o caminho, mas não tem, como eu disse, como tratar a temática de uma forma individualizada, né? Ou seja, não responsabilizar nenhum nem outro, e sim elas trabalharem juntas, mas não tem como, né, eu colocar que isso é um problema só da bioética ou dos direitos humanos, e sim que eles podem sim trabalhar juntos. Legal. E agora, por fim, quais são as suas expectativas sobre o tema? Tem algo que ainda deve ser esperado, explorado? Eu tô bem animada. Porque eu costumo, né, falar, né, eu falei no início que procurem sempre os temas, às vezes de uma forma inesperada o tema chega para você. E não é porque é o meu tema, mas eu me orgulho muito do meu tema, eu gosto do meu tema e eu costumo, né, dizer que além de tentar achar um tema inovador, assim, não inédito, mas inovador, você, daqui 10 anos, depois que você já se formar, você fala, nossa, valeu a pena ter feito esse trabalho, e se orgulhar pelo seu trabalho, porque você que está fazendo, então você que está assistindo e está nesse processo da dissertação, da tese, se orgulhe do seu trabalho e persista, né, no seu sonho e acredite na sua pesquisa. Então, as minhas expectativas são altas, quero ainda desenvolver, dar continuidade, né, esse é até uma sugestão, né, professora, sempre continue, desenvolva a partir da sua pesquisa de dissertação, né, para até facilitar o trabalho, né, e as minhas expectativas são no sentido de que tem alguns pontos que ainda merecem uma atenção. Por exemplo, a gente falou agora sobre a cooperação, né, transnacional dos estados para tentar achar uma solução para o desenvolvimento dessas técnicas. Eu vejo que alguns estados eles podem ainda serem resistentes para tentar achar um denominador comum para a situação. Até porque envolve questão de religião. Exato. É valor humano, né? Exato. A valor humano ali vai ser... Sim, inclusive... Exato, inclusive a gente, né, como aqui a gente sempre faz o projeto da tese, né, um dos nossos queridos professores, o professor Clóvis Demarque, ele... É orientador, inclusive, né? É o Marcos Leite. Orientador de dissertação, não. Não, mas ele... Escuros em um. Mas ele teve um papel fundamental na minha dissertação, porque eu cheguei professor, né, é isso que eu quero falar, então eu meio que considero meio que um pai para mim ali na dissertação, não deixa de ser. Foi um orientador. E ele, né, no projeto de tese, ele até falou, Nicole, para você falar sobre isso que pode impactar no valor da vida humana, na dignidade humana, porque você está ali afetando, né, modificando o genoma humano, tem a opinião do Ocidente e do Oriente, que são diferentes. Você vai ter que tratar isso. E eu achei um ponto assim que eu nem estava visualizando. Então isso é muito importante e eu vejo que as expectativas é tratar o valor da vida humana nessa outra perspectiva, tratar a transnacionalidade, mas principalmente focar se esses estados realmente vão estar dispostos a chegar em uma conclusão, né, um debate sobre o tema e principalmente se isso não vai provocar, né, se ninguém fizer nada a respeito do tema,
provocar uma futura seletividade artificial na sociedade, que daí a gente entra de novo naquela temática de eugenia, e eu acho bem complicado e necessário abordar sobre esse tema. Sensacional, Nicole, o teu tema. Estamos esperando ansiosos pela tua tese e com certeza, né, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, pelo cuidado e apreço que você tem com a pesquisa, não tenho dúvida de que será um trabalho muito a ser valorizado, né? Trabalho, inclusive, que vai ter muita discussão no âmbito da academia, mas que vai abrir portas para futuras pesquisas relacionadas ao tema. Então, sensacional. Quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por aceitar participar do nosso primeiro podcast, Direito e Prosa, falando sobre o tema de regulação das técnicas de manipulação genética, um tema super atual, muito interessante. Quero agradecer demais a Andressa, que tem nossa parceira, que tem nos ajudado muito. E casualmente, depois que nós começamos, que nos organizamos aqui, nós verificamos que são 3 mulheres aqui no Verdade. No trabalho piloto que a gente está desenvolvendo. A gente fala tanto em inclusão, e olha só que acabou funcionando muito bem. Não posso deixar de agradecer ao nosso mestrando e bolsista Pedro Gabriel Carlos Passos, que está sempre com a gente, auxiliando. Pedro, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, está sempre disposto, sempre participativo. Muito obrigada, Pedro. O nosso queridíssimo Alexandre Zarski de Mello, o que seremos nós sem o trabalho realizado pelo nosso querido Xande, que ajuda em tudo e mais alguma coisa. Mais um pouco mais. Esse foi versátil nisso. Xande, mais uma vez. E agradecer a vocês que estão aqui participando do nosso podcast, convidar para o próximo episódio. Não deixem de curtir, né, Andressa? Isso mesmo, não posso esquecer, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, que vai, provavelmente, com certeza, terão outros episódios, que eu acredito que serão inéditos também. De seguir as redes sociais, né, o programa PPCJ, que é ppcj.univale. Vai estar tudo na descrição aqui desse vídeo, então vai estar bem tranquilo. A gente vai fazer alguns cortes também, seguir a nossa doutoranda, né, prestigiar a todos aí, tá bom? Muito obrigada e contamos com vocês no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau!